Senhoras e senhores, hoje a gente mudou um pouquinho o cenário aqui, né, devido aos compromissos do nosso entrevistado, é bem corrido, mas a gente agradece de coração poder estar participando aqui. É mais um vídeo do nosso quadro de entrevistas, nosso podcast, né, Perfil. O que é o perfil? Eu sempre explico para ficar bem claro para os nossos telespectadores. É um quadro de entrevistas onde o nosso entrevistado conta o que ele quiser da sua biografia, né, e as pessoas também conhecem, geralmente pessoas das quais eu tenho apreço ou que têm uma boa história para contar. A gente está aqui hoje com a presença ilustre do meu amigo Jairson Sabino, figura bastante conhecida aqui da nossa cidade, né, pelos feitos que ele já fez, e tem uma boa biografia e hoje a gente vai contar. Na verdade, eu ganho folga nesse quadro, como eu sempre falo, né? Quem vai falar hoje é ele. Deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações e não perca nenhum dos nossos vídeos. Estamos estreando hoje também a nossa nova camiseta, também a gente mandou fazer uma remessa aí, né? Então, quero mandar um abraço pro pessoal da Ecos também, né? Serviço de primeira lá, então, super recomendo. Vamos ver então a história de Jairson Sabino hoje. Senhoras e senhores, então, estamos aqui com Jairson Sabino, tamanha minha honra, Sabino. Satisfação conversar comigo. Falando contigo. Muito obrigado pelo convite. Imagina, eu falei para você que a gente ia ter esse papo aqui, para mim, é uma honra que engrandece ainda mais o nosso conteúdo aqui, ter a ilustre presença do amigo aqui. Então, hoje a gente vai saber de polêmicas, de coisas que você queira contar da tua vida também, você não tem nada a esconder também, não, né? Não. É uma satisfação, agradeço o convite e poder falar com você, com os teus ouvintes, os internautas, o pessoal telespectador, o pessoal que segue a programação, o trabalho do John Lutz. Muito obrigado. Com certeza. E sigam ele também lá nas redes sociais, o tempo inteiro, no decorrer do vídeo vai estar aparecendo as tuas redes ali. Jornalismo imparcial, também não é porque a gente tem programas na mesma emissora de televisão, mas o dele é imparcial, não tem vínculo com empresa essa, não tem o chamado cala-boca da imprensa. Sem rabo preso, sem cala-boca, sem lubrificante, né? Com certeza. E vai estar no decorrer do vídeo também aparecendo trechos do jornal dele também, lá, enfim, a trajetória inteira dele a gente vai contar aqui nesse vídeo. Vai ser pouco um vídeo para contar tamanha biografia, né? Tem alguma história, né? Com certeza. Tem alguma história. Então, vamos sentar, vamos contar. Como falei nesse vídeo, mudou um pouquinho o cenário devido aos compromissos dele, né? Estamos aqui hoje gravando em outro cenário, não lá que a gente costuma gravar, né? Então, fique à vontade para usar o espaço como quiser, sabe? Então, assim, Jairson Sabino, eu sou natural de Canoinhas, mais exatamente no distrito de Marcílio Dias. Meu pai era dali, meu avô era ferroviário, tem uma estação ferroviária ali no distrito de Marcílio Dias, né? E isso em 16 de março de 1965, tá? Saindo dali ainda cedo, meu pai resolveu morar em Curitiba, nós ficamos 5 anos lá, voltei a Canoinhas, e daí temos lá o colégio, o Grupo Escolar Castelo Branco, depois o Colégio Estadual Santa Cruz, o Sesc Canoinhas e a FUNPLOC, hoje é UNC, depois, né, UNC. Na época era a Fundação das Escolas do Planalto Norte Catarinense, a FUNPLOC. Depois disso, veio o trabalho, com 15 anos, aquela carteira assinada, a primeira vez, né? 15 anos no Antônio Tokarski Companhia Limitada, era supermercado e loja Novo Mundo. Grande satisfação com o primeiro trabalho, né? Primeiro trabalho remunerado e carteira assinada. Teve um outro trabalho remunerado, com 12 anos vendia picolé para o meu pai. Meu pai fabricava e eu vendia junto com os outros piadas da nossa comunidade, né? Era interessante aquilo ali, você poder ganhar o teu dinheiro, né? Bom, do Novo Mundo, trabalhando com escrita fiscal, no escritório da empresa, se queria até ir para o quartel. Mas pense se eu não fosse para o quartel, o problema que ia dar, né? Queria porque queria servir à pátria, fui para o exército no Rio Negro, né, no começo de 84, tá? E foi uma grande satisfação naquela época, né, de poder participar e ter passado. Passei 3 anos ali no exército, né? Todos os civis entraram, reassumiram o poder no país, para se vingar dos militares, mais de 20 anos no poder, eles congelaram os salários dos militares.
Obviamente que, né, se alguém tinha culpa disso, eram os generais e não a base da pirâmide. Mas pagou todo mundo pagou. E aí nós ficamos com o salário congelado. Disse, bom, sabe-se lá até quando vai isso, né? Solicitei a minha baixa, tá? Pedi para sair. Vim para São Bento do Sul. Viemos, né, porque essa altura eu já estava casado, viemos para com Dona Evelyn Sabina, viemos para São Bento em 87. Eu comecei a trabalhar no Bradesco aqui. Bradesco, 87, o tempo que o bancário batia máquina. Datilografava, meu amigo. O Bradesco chegou a ter 106, cento e poucos funcionários, né? Hoje, sei lá, deve ter uma dúzia. Com 90 começou a informatizar, né? Começou a informatizar e começaram as demissões também, né? E nisso eu tinha cargo de chefia, assim como milhares de bancários no país, fui convidado a me retirar, porque daí uma máquina fazia o serviço de muita gente, né? E faz parte, né? É o processo, tá? Disso ali, depois nós tivemos a loja Zomer, fui gerente da Zomer aqui por 3 anos, no comércio, gosto muito do comércio, gosto da venda, do trato com as pessoas, né? E nisso, onde eu estava eu lá vendendo, já do Bradesco, né? Do Bradesco houve um convite para dar aulas de língua portuguesa, né? Eu não tenho formação na área, digamos que eu sou um autodidata, curioso, né? E nisso fui dar aula. Fiquei anos aí com aula de língua portuguesa no colégio o Roberto Grande, no colégio São Bento e no Carlos Ipri Sobrinho também, tá? Muitos anos de aula de língua portuguesa. Num certo momento eu conversei com um amigo que tinha um jornal aqui, tá? Jornal Informação. Essa altura eu estava vendendo carros, vendedor de carros, né? Então o Rudenick Veículos. E conversei com ele e tal, vamos trabalhar. Em 98 eu comecei a trabalhar com o jornal Informação, para ser editor do jornal, revisão de texto e tal, justamente por causa da língua portuguesa, né? E nisso, né, desse ponto, fui trabalhar com a Rádio São Bento, apresentar um jornal na Rádio São Bento, a convite do proprietário, de saudosa memória, né, o Giovanni de Lima. Já conhecia o Giovanni ali do Bradesco, atendi o Giovanni, a Rádio São Bento, né? E ele me convidou e fiz um programa lá. Eu fiz um programa 10 anos na Rádio São Bento. 9,5 com o Giovanni, aí ele faleceu, fiquei mais 6 meses ali, não houve mais um bom diálogo com a administração que sucedeu o Giovanni, e nisso houve o convite, ato contínuo, né? Assim que eu saí de lá, o Valmir Fortes ficou sabendo, me ligou, fui conversar com o Fortes, foram mais 10 anos na Rádio Liberdade. Tá? Ele traz os principais assuntos da cidade e estado. A voz do povo na Liberdade FM é com ele, Jairson Sabino. É com você, Sabino. Bom dia, São Bento do Sul. Vamos começando aqui mais um Liberdade Notícias na sua Liberdade FM. Muito obrigado a todos pela audiência, pessoal antenadinho. E aí é uma das colocações que se fez, né, da vida pública. Né? Tu veja bem, foram 20 anos de jornalismo, né? Mas a questão de vereador, de vida pública, né? Você que começa a atender as pessoas. Sempre fiz um jornal dessa forma, né? Atendendo as pessoas. Em vez de buraco na rua, a campanha do pessoal pedindo ajuda com uma cirurgia, com um remédio, pedindo ajuda para ajudar a destravar alguma situação na prefeitura, alguma secretaria, alguma fundação, autarquia, serviço público, tá? E nós sempre fomos atrás, ouvindo os dois lados. Hoje eu vejo um jornalismo que, de muitas partes, só ouve um lado, de muitos veículos, né? Ouve só um lado, não é jornalismo. Tá? Vamos me desculpar, mas isso não é jornalismo. Tá? Isso acontece na imprensa nacional e a imprensa do mundo, né? Tu vê, sabe, gente que descobriu uma forma de ganhar dinheiro com o jornalismo sem fazer jornalismo. Vendendo notícia, vendendo informação. Ouve só um lado, publica só que aquele lado paga, o que paga mais, notadamente. Mas nós fizemos um trabalho sempre ouvindo a população
E com isso veio o primeiro convite. Vamos. Eu me filiei ao PSDB em 2003. Fui filiado por Giovanni de Lima, 2003. Né? E eu lembro de um PSDB de tempo de Mário Covas, que eu tenho na memória como um político decente. Tá? Também de saudosa memória, né? Todos sabem, já tanto tempo que o Covas é falecido. E aí, dessa situação, 2003, filiado, já estava na Rádio São Bento. Mais tarde veio o convite para participar diretamente do processo democrático, participando como candidato numa eleição. Eu participei da minha primeira, né, no modo bem verde ainda, né, sem experiência prática, e onde não houve o êxito. Tá? Não houve êxito ali, uma campanha que não tinha o mínimo de estrutura, né? Não houve êxito. Aí você disse, não é para mim, né? Não é para mim. Eu tentei, não deu, tudo bem, vamos continuar fazendo jornalismo. Continuei fazendo jornalismo. Tá? Passa o tempo e alguns correligionários do partido vieram insistir comigo, vamos para a próxima. Eu disse, não, eu não quero mais. Eu vou continuar fazendo jornalismo, atendendo as pessoas, fazendo o que eu posso fazer através do jornalismo. Não, vamos que nós vamos te ajudar. Falei, bom, vem toda aquela... Eu falei, tá bom, tá, mínimo, vamos fazer mais alguns votos novamente, vamos ajudar o partido e pronto, né? Deu certo, na segunda deu certo. Eu fui eleito na legislatura passada, né, os 4 anos, tá? E depois, fazendo um trabalho na Câmara de Vereadores, fiscalizando o governo, fiscalizando o executivo, que é o trabalho do vereador. Legislar, fazer leis, fiscalizar o correto cumprimento dessas leis, ajudar no que for possível, apoiar, mas fiscalizar, denunciar. E eu fiz. Fui reeleito. Fui reeleito. E daí, essa reeleição, nós participamos com o atual prefeito, nós pedimos voto para o atual prefeito, né, filiado ao partido, foi chapa pura, com os 2 médicos. Né. E hoje, na ocasião, o prefeito me convidou para a Secretaria de Obras, para ser secretária, era uma secretaria que me interessava, fomos lá fazer um trabalho. Eu discuti e me desgastei com o prefeito 1 ano e 2 meses que eu estive lá. Porque ele tem uma prioridade e eu tenho outra. Eu entendo que algumas situações são prioritárias e o prefeito entende que não são prioritárias, que as prioridades são outras. Agora, vou te dizer, se eu pudesse, não havendo mesmo o acordo, se eu pudesse, eu teria exonerado o prefeito, talvez. Não é assim que funciona. Ele disse, não dá para trabalhar. Mas não dá mesmo, né? Porque eu não posso concordar com essas prioridades que tem. Ele só quer fazer asfalto. Eu disse, tudo bem, eu acho importante. Mas antes do asfalto, nós temos uma questão aqui, que é a drenagem pluvial. Essa era uma das minhas prioridades na Secretaria de Obras, não era do prefeito. Tá? Correu então a exoneração em fevereiro, né? E eu voltei para a Câmara de Vereadores, assumi a minha cadeira na Câmara de Vereadores. Curiosamente, 3 CPIs para me cassar, para cassar o meu mandato, onde os vereadores que dão base de apoio aqui para o prefeito, da sustentação ao governo, votando para me cassar. Veio aqui meu suplente, inclusive, votando para me cassar. É mole? Eu falei, não, então está todo mundo já dominado, é isso? Tá? Sim, mas o que é? A mídia é totalmente lubrificada, né? A mídia é lubrificada com o dinheiro do contribuinte, maioria da mídia. Tem honrosas exceções, é só ver quem publica isso, quem publica aquilo. A mídia é lubrificada sempre, né? Da mesma forma que acontece, como eu falei há pouco do jornalismo, que não faz jornalismo, né? É assim, eles vendem notícia. É lamentável isso aí. É lamentável porque tem gente pagando assinatura de jornal mentiroso. Jornal que não fala a verdade para as pessoas. O jornal não fala, ele omite, se não mente, no mínimo omite a verdade. E as pessoas pagam assinatura disso. Por quê? Plena era da informação, pagar, se for, pelo menos fosse uma informação verdadeira, uma informação que somasse, que agregasse, né? Mas não, ainda é uma informação distorcida, né? Abafada. Nós estamos com o município aí, a coisa está de mal a pior, e a mídia está quietinha.
porque está bem remunerada para isso. Então, aí nós entramos já numa outra fase da nossa conversa, passada essa inicial, John, onde a gente pode ir desossando os outros assuntos que sejam de interesse. Então, eu tenho a satisfação de te contar, né, algumas coisas que de repente você não saiba. Né? Nós temos aqui uma lei que foi inicialmente municipal e depois foi estadual, por pedido meu. Crianças não vão vender rifa e nem pedir prenda nesse município, isso para prevenir a pedofilia. O trabalho que eu fiz do rádio, né, a partir do rádio, e aí estava aqui a vereadora Adriana Luzanoski, era vereadora na ocasião, foi um pedido meu, ela trouxe a Câmara, os vereadores aprovaram, bem antes de eu ser vereador, né? E virou lei municipal inédita em Santa Catarina. Tá? Porque você deve estar lembrado, talvez você tenha passado por isso, onde as crianças saíam nas casas vendendo rifinha. Lembrar que nunca foi da escola, sempre foi da APP da escola. A escola não pode promover rifa, nada disso. Mas a Associação de Pais dos Alunos, né, de professores da APP, é que fazia isso aí. Muitas vezes a criança estava lá com o uniforme da escola, tia, compra uma rifa para ajudar a escola. Primeiro que o Estado é que tem essa obrigação de manter a escola funcionando com tudo, inclusive reformas, pinturas, a merenda, aquele material de limpeza, né? Tudo, isso é obrigação da escola, seja municipal, seja estadual. Por isso os pais pagam imposto. Então eu sempre fui contra isso aí. E aí tem a situação que a criança ou está fazendo a tarefinha dela, né, escolar, ou está brincando, não tem outra coisa, a criança vendendo rifa. Não dá. Então eu fiz o pedido, a vereadora foi feliz, trouxe aqui, vim aqui na Câmara fazer lobby, porque tinha vereador que não queria votar, não tinha entendido. Eu vim aqui, então tá bom. Então amanhã eu vou comunicar ao povo na rádio que você é a favor da pedofilia. Bom, vereador não, na época não, né? O Sabino, quer me derrubar? Então eu falei, não, vereador, o senhor não entendeu a proposta. Meio porcinho. Não, para, né? Porque não comeu lá quando a gente era criança, a gente vendia rifa. Eu falei, sim, eu vendi rifa, eu vendi picolé com 12 anos, só que assim, né? Os tempos são outros. Então, agora eu fiquei 2 anos fiscalizando o diretor de escola para funcionar isso aí. Eu fiquei, tá? Não sei o quanto a autora da lei ficou, deve ter ficado também, mas eu quero dizer que eu fiquei, não sei quem mais ficou, não estou dizendo que eu sou o único. Estou falando do trabalho deles, estou falando do meu. Eu fiquei 2 anos fiscalizando. Cada vez que eu recebia uma denúncia no rádio, tá, que tinha escola, ia lá falar com o diretor. Fazendo, né? Sempre fiz. Rua, né? Eu disse, olha, mas, poxa, tinha que ter melhor divulgação. Numa situação dessa, eu estava começando um trabalho lá foi a transição da Rádio São Bento para a Liberdade. Chegou lá, então, o deputado Silvio Dreve para uma entrevista. Combinei a entrevista com o deputado na cozinha lá da rádio, tomando um café, né? Disse, deputado, gostaria de fazer um pedido aqui, né? Mesmos moldes, né? Para não vender rifa e tal, expliquei bem para ele. Ele disse, sim, é uma boa ideia, é uma boa causa. Você passa lá para o meu gabinete, aqui um gabinete aqui no centro, né? A assessora dele e tal, passei e tal, coisa de 9, 10 meses virou lei estadual. Crianças, adolescentes não vendem rifa, não pedem prêmio, e afins, né? O Estado não divulgou. Hoje, se você for falar as escolas, porque não é contra a escola. Isso vale para a escola, igreja, ação entre amigos, tudo. É para proteger a criança. Não é contra essa ou aquela entidade. Porque como você falou tudo, a verba deveria vir, seja escola municipal, Sim. do governo estadual ou do municipal do município, né? E muitas vezes nem chega. Mas se o Estado tem dinheiro para cabide de emprego, para fazer orgia, deve ter dinheiro para isso, né? Com certeza. Assim, falta uma melhor divulgação desse trabalho. O Estado não divulga que existe essa lei. A mídia não sabe. Mas está aí a lei. Os autores, estou identificando aqui os autores da lei, eu fiz o pedido, a gente espera que funcione, deveria divulgar melhor. Tenho a satisfação de contar aqui para você que, como canoense, né, eu vi em Canoinhas, cidadão que estava lá mais tarde estava no Guinness Book, no livro de recordes, né, Orestes Golanowski, fazendo um trabalho social muito grande, aí foi também para a política como vereador, tá? E considerado, na época, chegou a ser o maior doador de sangue do mundo. Imagina,
fundou lá a Dosarec, a Associação de Doadores de Sangue da região de Canoinhas. Está lá até hoje. Da tua terra. Sim, está lá até hoje com o filho dele. O Orestes já partiu dessa para uma melhor, né? E o Silmar Bolanoski, que estudou comigo no Santo da Cruz, né, que eu citei, está à frente dessa entidade, com toda uma equipe, né, naturalmente. Mas centenas de viagens de Canoinhas, passando aqui por São Bento, da Joinville para doar sangue. 120 aqui, mais dá uns 200 quilômetros. Joinville, Canoinhas. Fritando pastel no calçadão para ter dinheirinho para passagem. Imagina. Para fazer uma ação de doação de sangue. Para ajudar, sabe lá quantos que precisam do sangue. Só imagine, né? Quem faz isso hoje em dia é caro. Até que o Orestes, uma ocasião, fez uma greve de fome. Então, se eu fizer uma greve de fome, vou morrer de fome, ninguém vai dar bola. Talvez você. Mas o Orestes, Guinness Book, começou a sair na mídia e os políticos pagando mico, né? Ele queria, qual era o objetivo? Ele queria doação lá em Canoinhas, se instalasse lá. Fizeram. Ficou por muitos anos. Depois, como é um negócio assim que o político não está lá na foto toda hora, eles fecharam. Eu comecei com esse trabalho aqui através da Fundação Cidadania. Um dos que me concedeu entrevista na época foi o então deputado Antônio Aguiar, também canoinhense, médico, inclusive ortopedista. Me concedeu a entrevista, Sabino, precursor do assunto do sangue e tal. E na época eu ainda comentei, um membro da imprensa presente foi o Vilmar Bueno, o Espeto, e eu ainda disse naquela ocasião: ei, nós vamos fazer esse trabalho aqui, eu não quero saber de gente usando essa causa para política, por favor. Usar o sangue do povo, literalmente, né? Para política. Mas não deu outra, né? Nós fizemos o trabalho. Foi feito ali, eu entrei em contato com o Silmar em Canoinhas, mandou todo o trabalho, mandou uma equipe aqui para nos ajudar, fizemos tipagem sanguínea, fizemos cadastro e tal. Um trabalho que começou muito bem. E aí a palhaçada do uso político. Por quem estava à frente da Fundação Cidadania naquela época. Deve ter o quê? Para 15 anos, talvez, né? Se não está aí, eu acho que por aí. Falei, não, eu não. Né? Não, estou fora. Eu comecei esse trabalho, quem estava lá naquela época sabe disso, tá? Que é um trabalho que nós demos início aqui, com esse apoio da Dosarec Canoinhas, me passou inclusive cópia do estatuto da Dosarec para a gente fazer aqui e tal. Mas aquela politicalha rasteira venceu, infelizmente, né? O pessoal se instalando com aquilo e tal, e gente indo palestrar nos colégios sem me convidar. Então, essa tática, John, de dar rasteira em quem ajuda, aqui é um negócio que é regra. É regra. Né? Foi o que aconteceu com a política da mesma forma. Ajudei o partido todos esses anos. Daí, ajudei a fazer. Aí, quando você fala o que eles não querem ouvir, ou quando está fazendo o que não é interesse deles, aí eles se dão rasteira. Como fizeram com você. Mas, exatamente, mas foi o que aconteceu, e é por isso, eu creio que seja, né? Por isso que nós continuamos sem uma representatividade estadual e federal. E não é só aqui, parece que essa pecha aí de terra de jagunço, de contestado, né? É uma situação assim onde, se não é para mim, não vai ser para você. Porque não é só São Bento. Tá? É tudo, né? Todo o Planalto Norte catarinense tem o mesmo pensamento, pelo visto, que não elegeu um deputado. Então a gente tem feito, ou procurado fazer um trabalho para somar, para contribuir, tá? E daqui a pouco a nossa passagem por aqui nesse plano físico é muito efêmera, né? Ela é bem curtinha. Daqui a pouco nós vamos ser chamados de volta, né? Seremos chamados de volta, vai ficar só essa carcaça aí. Com certeza. Eu acrescento que sobre essa carcaça, eu estou dizendo que eu sou doador de tudo. Inclusive, leve o que dê para aproveitar. Né? Pele para queimado, cabelo para careca, osso para perneta, leve tudo. Sobrar um pouquinho que sobrar pode cremar, que é o ponto que eu quero defender aqui, tá? A doação de órgãos, tá? Além da doação de sangue, a doação de órgãos e também a cremação. Isso é muito espaço, nós estamos vivendo em tempos, né, que começa a ficar difícil a situação. Eu respeito a opinião e a religião de todos, né, obviamente, mas de minha parte é isso, é doação de tudo que for
todas as pecinhas que ainda estiverem aproveitáveis, né? Aproveitar, né? Sim. E aí crema, porque você pode colocar isso aí numa caixinha bem pequenininha, porque, poxa, vai ocupar lugar para quê? No final, você vai distribuir isso aí num canteirinho, num jardim, mas no mínimo, né, para não dizer que a gente vira de fato um estrume, vamos falar que é fertilizante, fica mais bonito, né? Mais bonito. Ainda fertilizante, porque você não precisa mais dessa carcaça, tá? Como eu disse, respeitando a opinião e a religião, inclusive, né, da forma que as pessoas foram ensinadas, mas eu não vejo assim, tá? Eu acho que você saiu daqui, você entra no plano espiritual, creio dessa forma, né? Você entra no plano espiritual, não, para, você vê que se você não fizer um sepultamento rapidinho, começa a dar problema, né? Tá? Começa a ter uns odores. Pior do que merda, já digo, né? Vou pegar uma palavra dos telespectadores, né? Não, porque, né? Então, assim, aí vai cremar, põe um fertilizante lá no jardim, você olha uma flor belíssima, né? Falar em flor, eu lembro aqui a minha homenagem à esposa, a Evelyn, né? Que gosta de um jardim, né? Então, se você vê uma flor bonita, assim, nossa, pense num fertilizante de primeira qualidade. Então, tá feita a defesa aqui, né? Então, basicamente, esse ponto. Né? Mas está sendo uma honra essa entrevista, Sabino. Fazia tempo, esse quadro estava para lançar faz tempo, e eu sabia que você ia ser um dos primeiros 5 que é a quinta entrevista hoje. Mas, Sabino, como que é essa correria do dia a dia, o vereador, jornalista, como que é essa tua rotina diária? É corrida, pelo que eu sei, né? Apresentar 2 jornais na televisão, em sessões da Câmara, e como que é isso? É muito bom, né? É muito gratificante. Como eu disse, vai ter um tempo que a gente vai ser chamado para sair daqui para entrar num outro plano, né? Mas até lá... Né? Não sei. Ele precisa de gente que faça a diferença. Mas aí que tá, sabe? Eu acho que a vida é boa aqui enquanto você tem saúde. Quando você não tem saúde, ela passa a ser um fardo, né? Mas enquanto você tem saúde, é uma alegria de poder produzir. Eu faço, como sabe, o jornal hoje das 7 às 8, é o Café com Pão e Informação. Dia Mundial do Rim. Parabéns para o rim saudável, né? Parabéns para o rim saudável. Pessoal que trabalha com o assunto, as clínicas renais, a importância é tão importante, né, que o Criador fez o ser humano com 2. Um nome que eu já tinha na Liberdade, né? Então, tá ali, é CPI. Vamos fazer uma CPI. O pessoal falou para CPI, sim, Café com Pão e Informação. É o CPI, né? Toda manhã tem CPI. E aí, das 7 às 8, o pessoal participa, tanto na TV Planalto Norte, no canal aberto, como nas redes sociais. O pessoal está ali no meu Facebook, entra e vai interagindo, como fazia no rádio. Né? Pergunta e dúvidas, lamentações, lamúrias, queixas e o pau come, né? E atende, né? Porque eu já mandei quantas vezes a gente interage, eu gosto de assistir o jornal lá. De manhã não assisto porque é muito cedo, mas de tarde a gente sempre, se for dormir tarde, mas no meio-dia a gente sempre está lá, a gente interage e ele responde todos os comentários. Essa é a ideia, né? Das 12 às 13 eu estou ali com hora do almoço. Nossos domésticos, daqui a pouco novamente, né? Vamos retornando, falando de todas as outras, as que nós temos conhecimento, as ruas detonadas aqui, por falta de manutenção, e o pessoal interagindo. Mas assim, essa é a parte boa, porque eu poderia fazer até gravado, fosse para não interagir, mas não tem graça. Por isso eu gosto também do rádio, dessa interatividade. Você está ouvindo rádio, ontem falei com o Fortesco, que fez uma entrevista comigo aqui no final da sessão. Eu gosto do rádio, sou um apaixonado pelo rádio, eu sou até suspeito de falar, porque assim, tem essa interatividade. E se as lives têm essa possibilidade, a gente fazendo jornalismo, também é bom. Você está no carro, está aqui, você está ouvindo, porque se você quisesse ouvir só música, só entretenimento, você põe o pendrive. Verdade. Agora, você está ouvindo ali um anúncio, você está ouvindo o comércio, que é um negócio vivo, né? As propagandas, você está ouvindo também, eventualmente, uma nota de falecimento, um comunicado de interesse público, né? De utilidade pública. O rádio tem essa coisa, orgânica, é vivo, né? Entende? Mesma coisa numa TV que está interagindo com a nossa comunidade, né? Tá aí numa programação como a gente tem aqui,
das redes sociais, as lives, né, que eu troço vivo. Então eu acho muito importante isso aí. Com certeza, e você também não pode estar o tempo inteiro em todo que é lugar. E assim o povo manda os vídeos que acrescentam ainda mais a credibilidade do teu jornal lá. Isso. Esse é o resultado. Meio da pista. A boca ele não serve pra nada, né? É triste, né? É triste. Então, assim... Que bom que tem você, por isso que eu digo, que bom que tem você, que você ouve. Por isso que eu estou trazendo ele aqui também nesse espaço, além da gente ter virado amigo, né, numa sessão que eu ia assistir aqui. Foi uma boa conversa, né? Com certeza, e assim a gente sabe que a gente tem espaço com você, a gente manda lá, talvez possa dizer nem de tanto interesse, mas você dá uma atenção especial a quem está te assistindo. É porque é importante para você, né? Naquele momento é importante para você. Então, o que a gente tem ouvido muito, né, desses anos de rádio, fiz muita campanha, pô, Sabino, preciso de um fogãozinho, vamos pedir. E aí te fala, a pessoa quer que diga o teu nome, você que está doando o fogão quer que diga o teu nome, a maioria não quer, né? É um colchão, um fogão, você ajudando as pessoas, poxa, né? É que aquela coisa, né, Sabino, tem coisa que você não precisa estar gravando numa câmera, não, dizer, eu doei isso aqui, eu fiz o bem, né? Que nem tem gente que faz. Eu estive gravando a entrevista anterior, com o rapazinho ali das orelhinhas, vocês já viram a entrevista e já vai ter passado, quando eles podem assistir, né, essa aqui, e ele disse que teve um rapaz que foi comprar todas as orelhinhas que ele fez lá, mas tipo, comprar assim off, né? Não vou citar nomes, a gente sabe quem que é o rapaz, eu sei quem é o rapaz, mas tipo, tivesse comprado em off, não precisa demonstrar, né, que você está ajudando a pessoa, né? Eu acho o que você faz para ajudar os outros, você não precisa estar gravando, a gente também ajuda os outros, nem por isso eu vou ficar trazendo. Aí você denota o teu interesse, né? É importante a gente ver do ensinamento. Não é nem aparecer, nem a questão, não é nem ajudar, desculpa te atrapalhar, assim, mas a questão é querer aparecer, se promover vamos supor, na desgraça, num problema particular que a outra pessoa tem. Mas o que acontece, né? A gente vê tanto pessoa física como entidades, o que doam uma cadeira de roda que é mídia o ano inteiro. Eu faço 25 anos, eu faço jornal e eu sei quem é quem. Dá uma cadeira de roda que é mídia o ano inteiro. Isso aí não é caridade. Agora, você lembra do ensinamento do mestre, Jesus, falava sobre isso, o publicano, mais aquele fariseu, mas ele vai dar uma esmola, ele manda tocar corneta na frente para chamar atenção. Lá da igreja, né? Eu ia dizer, tem um nome aí, tá? Para chamar atenção, tá? Sinagoga, agora me veio o termo do judeu, né? Para chamar atenção. Toca a corneta, e isso era fato, né? Tocava aquela corneta, todo mundo olhava, tô dando uma esmola. Jesus disse, olha aqui, ó, quando se der com a direita, nem a esquerda tem que saber, tá? Porque aí no cristianismo nós temos uma situação interessante que assim, você pode escolher, você quer ser reconhecido aqui, pelas pessoas, ou lá em cima, pelo Pai. Jesus dizia, né? Você pode escolher, você vê que é legal, né? Você tem essa possibilidade de escolher. Se você der divulgação para quem quer que seja do que você deu a título de caridade, você não vai ter nada lá em cima. Já zerou aqui. Entendeu? Já zerou aqui. Agora, se você é caridade mesmo? Sério? Tá. Então, você vai dar aqui e não vai falar para ninguém. E aí você vai ter um crédito lá em cima. Escolha, né? Então, tem situações que você faz aqui que são situações políticas, né, que você precisa fazer também. As empresas fazem a título de marketing. A empresa dando isso, dando aquilo, dando entre aspas. É o marketing da empresa. Porque é imoral? Não sei, eu não vejo assim, porque a empresa está fazendo. Não é dizer que fez e, na verdade, se foi apurar, era mentira. Não, isso aí é cafajestada, é canalice, é propaganda enganosa. Se ela anunciou que fez, que doou, seja cesta básica, seja, né, e fez, é uma verdade, não é fake, né? Mas ela quer contar. Por que ela quer contar? A empresa não faz caridade, ela faz marketing. Entende? São coisas diferentes, né? Com certeza. Essa é a ideia. Casado, quantos filhos, Sabino? Casado quanto tempo? Nós casamos com a dona Evelyn Boca de Sabino, né, em dezembro de 85. Por circunstâncias da vida e problemas de saúde, a Evelyn engravidou 4 vezes, né? Problema de coração, e aí perdia. Engravidava e perdia. Tá? Isso foi alguns anos, nos primeiros anos de casamento, até que se descobriu o que era que estava acontecendo.
E aí ela passou pela primeira cirurgia do coração, né? Porque o coração não era suficiente para ela e o organismo fazia um aborto espontâneo para proteger o organismo, o corpo dela. Até que os médicos descobriram que foi, isso era década de 80, né? E começo de 90 também, passou pela primeira cirurgia do coração, 92. E aí o médico disse que mais tarde, talvez 10 anos, ela tem que fazer mais uma. Pense já, se fazer uma cirurgia naquela época, gravíssima, importante, e já com data marcada para a próxima. Mas com boa alimentação, sem nenhum tipo de vício, nunca fumou, não tem bebida alcoólica, aquilo sim de um golinho aqui e ali. Essa cirurgia foi há 20 anos. Tá? 20 anos depois, daí em 2012, foi que a Evelyn fez. É isso? 92, 12. Por aí, se eu estiver equivocado, mais ou menos assim, né? Mais uns 20 anos, fez a segunda. Tá? Mas assim, o médico disse que da primeira cirurgia, que ela engravidava e perdia, depois, dá um tempo, para o organismo se fortalecer, vai ter uma outra possibilidade. Né? Mas depois ela não engravidou mais. Tá? Houve sugestões de gente dando pitaco e palpite que deveria adotar. Eu disse, não quero adotar. Eu não quero adotar porque, assim, eu tenho uma visão sobre a adoção, é o seguinte, apoio, incentivo, mas, por favor, não adote uma criança para resolver o teu problema, para resolver o problema do teu casamento. Se você tem a nobreza de adotar uma criança para resolver o problema da criança, parabéns. Tá? Mas não para resolver o teu problema. Não use a criança para resolver o teu problema. Tá? Eu não tinha essa nobreza para isso, não tinha essa coragem. Na verdade, sempre me faltou coragem, porque eu acho um ato muito sério, muito grave, muito importante. Talvez. Depois se arrepende ainda, né? Não, tinha. Não que você fosse, né? Mas eu digo, não, mas porque não tem se arrepender, não tem, né? Não pode, né? Só que assim, eu tinha esse medo. Eu acho que pela Evelyn teria acontecido, sabe? Mas eu tinha esse medo. Meu Deus, eu acho uma responsabilidade tão grande, então se Deus me der, eu vou cuidar. E se não desse, tem sobrinhos, agora já tem sobrinho neto, e o tempo passou. Eu digo por mim, o Sabino é paisano da comunidade, ele está sempre ouvindo nós aí. E as perspectivas, Sabino, para daqui 10 anos, eu sempre faço essa pergunta para fechar as tuas perspectivas para Jairson Sabino daqui a 10 anos. A minha perspectiva para 10 anos, tu vê, a gente não sabe nem o dia de amanhã. Com certeza. Supondo, projeção, né? Supondo que eu esteja vivo e com saúde. Que vai estar. A gente espera que assim seja. Então, assim, a questão política partidária, né? A minha situação no PSDB chegou numa situação bem difícil, justamente por esse desgaste que a gente teve, né? Porque enquanto estava aqui ajudando o partido, ainda na legislatura passada, a oposição, eu usei sempre o programa que eu pagava na rádio para ajudar o partido, ajudei muito o partido com entrevistas, fazendo oposição àquele governo anterior, né? Fiz uma oposição que eu tenho a consciência tranquila, eu deito e durmo, que eu não fiz, nunca teve fake news, sujeira, rasteira, dedo no olho. Estava lá apontando as deficiências. Tá? Agora eu vim para a Câmara de novo, pela vontade do prefeito, né? Não foi pela minha, foi pela vontade. Vou para a Câmara, não tem problema, sou vereador, vou para a Câmara e vou fiscalizar o teu governo e vou denunciar as irregularidades. É para isso que o povo me paga. E estou fazendo. Apresentei já denúncia no Ministério Público, já apresentei denúncia no Tribunal de Contas do Estado, naquilo que entendo que está irregular. E tenho criticado situações como o Jaraguá do Sul, que é um abandono total, e outras tantas. Tá? Tem várias situações que eu tenho denunciado, inclusive aqui na Câmara, apanho da mídia boca alugada, né? O tempo todo, porque eles querem justificar o que eles ganham, o dinheiro do contribuinte que o prefeito dá para eles querem justificar me batendo. Então, eu entendo assim, vamos ver lá daqui 18 meses, aproximadamente, nós estaremos às vistas com as urnas. E aí nós vamos ver se o dinheiro do contribuinte que o prefeito deu para eles, para lubrificar, qual é o peso que isso vai ter na decisão do eleitor. Mas, enfim, aí você vê que a minha situação com o partido fica inviável por causa disso. E quem está ali ao redor, que está mamando, obviamente já escolheu um lado, e não é o meu. É o lado que está no poder, né? Claro, sempre, né? Sempre assim. Fala mais, infelizmente, né? Por isso que nós estamos travados desse jeito. Então, eu acho que lá na frente vai, de repente, caber a gente fazer uma reanálise dessa situação partidária.
Até porque no governo federal, no cenário federal, veja o que é que foi acontecer, né? Tá aí o PSDB, quem tinha a ilusão de que o PSDB era de direita, ou pelo menos de centro, fazia oposição ao PT, hoje viu que aquilo era um cenário, uma grande mentira. É claro que eu não vou compactuar com isso aí. Por que não sai hoje? Para as pessoas que não sabem, né, por que não sai hoje, é assim, o mandato do vereador é do partido, certo? Vou falar do vereador, não é o caso de citar os outros, né? Mas nesse caso, o mandato é do partido. Se eu pedir para sair, eu tenho que ter uma causa muito justa e corro o risco ainda de ter que discutir isso na justiça. Porque do jeito que nós temos algumas figuras do partido, eles vão, de repente, vão reclamar no Tribunal Eleitoral, vão reclamar o meu mandato. Vão querer tomar o meu mandato, já que saiu do partido. Diferentemente, se eles me expulsarem, como já teve, inclusive o presidente do partido, arrotando aí, desculpa a expressão, disse que vai me expulsar. Estou esperando, porque daí eles não podem tomar o meu mandato. A mídia vai me bater, como sempre, né? Vai ter um pretexto para me bater, como eles sempre fizeram, né? A título de jornalismo, eles fazem difamação, calúnia, aquela coisa podre. Lembra aquela época lá que aquela coisa podre. secretário de obras, toda hora tinha Jairson Sabino investigado não sei o quê, Jairson nisso, naquilo, toda semana era uma coisa, né? Mas aí, daí vir para a Câmara, continua a mesma sacanagem, a mesma sujeira, a mesma baixaria. Eles ficam a semana inteira falando, o mês inteiro falando, 2, 3 meses. Aí quando termina que não dá em nada, eles não publicam. Não, eles fazem assim, foi arquivado. Tudo aquilo que eles ficam difamando, depois só foi arquivado. Não faz mais nada. E mesmo assim, a gente continua contando com a confiança do público, do povo, que sabe bem quem é quem. Eles sabem bem quem é quem. Tá? Então vai passar por essa revolução na questão partidária, né? Nós vamos ver os projetos futuros. Você me fala de perspectiva para daqui 10 anos, e nós estamos aqui já tentando ficar vivos para o próximo mandato aqui, e saber o que é que vem. O que é que vem, que não seja pior do que já está. Porque senão aí a coisa vai triste. Aí você tem que ver, poxa, qual que é a realidade, tá? Aqui. Porque, para irmos já para uma finalização, eu fiquei meses falando aqui antes da eleição, poxa, vamos conversar, vamos dialogar. Fui lá na Associação Empresarial, eu creio que é mais forte aqui, falei com o presidente, fiz uma entrevista com o presidente, sugeri que se fizesse uma pesquisa, tá? Só vamos reunir os partidos políticos, estou sugerindo ao presidente, reunir os partidos políticos, tá? As lideranças, né? Fazer uma pesquisa dos propostos, né? Candidatos, que o partido está propondo. Pegue esses nomes aqui, para não deixar sem nome. O cara vai votar no Zequinha do Picolé. Mas assim, esses nomes aqui, põe em ordem alfabética, né? Em quem você votaria hoje? O mais votado, todos vão apoiar. Retira os outros nomes. Os outros nomes você retira. No máximo 2. Porque se você pegar também Campo Alegre e Renegrinho, você tem coisa de 110 mil eleitores. Aqui tem 55 mil eleitores, né? Não habitantes. 110 mil. Se você tira lá uns 10 mil falhados, você tem 100 mil. 100 mil você elege 2 deputados brincando. Você vê que não elegemos nenhum. Para quem não pedia... Mas eu falei para você, o mesmo pensamento nos 14 municípios do Planalto Norte. Nenhum. Entendeu? Aí nós vamos ali falar com, de repente, o deputado do partido, o Dr. Vicente Caro Preso, ali em Jaraguá, tem o Chiodini, né? Tem mais gente aí, né? O italiano lá que foi prefeito em Jaraguá do Sul. Esqueci o nome, mas... Daqui a pouco eu vou lembrar. Lunelli. Não isso, é? Lunelli. Acho que é esse aí. É isso? Se não for, você corta isso aqui, tá? Porque... Se não for, aí não acontece. Porque, poxa, quando... Será que é isso, aquilo? Mas, enfim, e outros que tem aqui na região, que tem apoiado a gente aqui, pessoal de Joinville, né? Mas veja, 40 deputados, e eles estão rindo da nossa cara. Toda a região Florianópolis. Agora eu lembrei de Antídio Lunelli, era prefeito, né? Então, assim, todas as regiões. O Sul faz deputados, o Oeste, a italianada lá do Oeste, há tempo já entendeu que eles brigam com os irmãos, e une com os irmãos para brigar com os primos, e une com os primos para brigar com o vizinho. Você desde a Idade Média é assim, né? Tá? Agora aqui não é assim. Se não for para mim, se não for para o meu partido, não vai ser para você. E pronto, deixa eles que ganhem lá fora. Isso é paleozoico. As pessoas não evoluem, não crescem. Por isso que nós estamos aqui só indo de ponta, indo de ré. Você não consegue agregar, não consegue somar, porque vê se tem lá um deputado
para conversar com o governador. O senhor tem interesse, governador, na matéria? Eu também tenho interesse. O senhor tem que ajudar o nosso Planalto Norte Catarinense. Aí nós tivemos um deputado lá, 2 deputados lá com 4 mandatos, ultimamente, mas sem somar para o nosso Planalto Norte. O que adianta, né? Tanto que não somaram, que teve gente que não se reelegeu, teve gente que não fez discípulo, tá? Não fez sucessor, né? Tá entendendo? Então, poxa, não soma, então não faz federal, não faz estadual, não tem força. É para o pessoal entender, mas daí não tem os outros 40, não, mas tem que ter daqui. Cada um vai puxar a brasa para o seu assado. Aí se isso está certo, é moral ou não é moral, mas o fato é esse, cada um puxa para o seu lado, não é? Tá? Então, poxa, a gente fica sem esse apoio aqui. Como eu te falei, 100 mil eleitores nos 3 municípios, daria 2. Você elege, os últimos estão lá com 20 e poucos mil, 25 mil de repente, né? Mas para 2, daria 50 mil para cada um. Imagina. Isso é matemática, diferente de realidade, né? Mas a matemática daria. Por que não deu? Né? E se você reunir, conversasse com mais lideranças aí de 14 municípios do Planalto Norte Catarinense, quantos deputados nós poderíamos ter feito? Não fizemos nenhum. Cada um votou em pouquinho, pouquinho. Aí você fala uma perspectiva para 10 anos, se a mentalidade das pessoas não mudar, a perspectiva é a mesma. É só isso aí, é só andar de ré. Porque não se muda essa mentalidade. Né? Agora, será que eu posso olhar para os olhos do povo e dizer isso é verdade, isso é mentira? Quem que diz que é mentira? É um fato. Eu não faço fake. Né? Se as pessoas não gostam, que dói, eu não posso fazer nada. Mas é verdade. Com certeza. Tá? Governo passado, hoje nós temos um trabalho aqui numa parceria com o governo passado que eu critiquei. Mas eles sabem, eles têm a consciência que eu fiz as críticas nos erros, nas falhas, nas deficiências. Não tem rasteira, não tem dedo no olho. É só verdade, não tem um fake, nenhum. Se não tiver um chefe, um diretor, um secretário ou um prefeito firme, não trabalha. Não trabalha. Eles querem ver porque tem estabilidade. Você viu? Pandemia, alguém foi demitido por causa da pandemia? Não. Serviço público, ninguém. No privado, sim. Né? Pandemia, não tem produção, rua. Né? Agora, no serviço público, foi algum prefeito, saiu, algum funcionário, algum vereador foi demitido? Não. Dia 30, está na conta. O cara tem estabilidade no emprego. É o que eu disse. As pessoas boas, quero crer que seja a maioria, não precisa de chefe. Elas têm... Sim, muita gente boa. Tem ética e tem vergonha na cara. Chega e trabalha. E tem outros que não tem um nem outro. E não querem trabalhar. E tem estabilidade. E aí se você pega um prefeito que não pega firme, a coisa não administra, não sabe fazer, não quer fazer, só queria o status de prefeito, a coisa, ó... Uma coisa mais para biografia. Não, mas claro, né? Dá nisso aí, né? Com certeza. Senhoras e senhores, a conversa aqui renderia muito mais, mas como eu sei que você tem teu compromisso, daqui a pouco eu também já estou um pouquinho atrasado para que mistério lá também. Né? Jairson, quero agradecer, né, a sua participação. Senhoras e senhores, você foi Jairson Sabino, acompanhe o programa dele porque é jornalismo imparcial, né? Não estou puxando saco, não ganho nada em puxar saco, a entrevista aqui é tudo gratuito, então aqui não tem, ele não está me pagando para falar bem dele, não, eu só falo o que eu sinto nas conversas que a gente teve. Nem pagando, nem recebendo. Com certeza. Não estou pagando nada para ele também, para ele me conceder essa entrevista. É uma grande satisfação conversar contigo, sabe? A minha foi a honra. Muito obrigado, viu? Quero agradecer ao pessoal que está aí, que vai acompanhar sobre essa programação, né? Incentivar o trabalho desse moço aqui que vem fazendo um trabalho. Eu fico numa torcida para um jornalismo sério, honesto, decente, tá? Vai na ferida, não é nem para prejudicar, nem para amaciar ninguém. É aquela situação. E eu gostaria realmente de ver, constato que está acontecendo, quero que continue acontecendo dessa forma, né? Para você poder olhar no olho da tua esposa, dos teus filhos e não se envergonhar disso, dos teus pais e não se envergonhar do trabalho que você faz. Tem muita gente aí que não consegue fazer, não consegue, porque vende o seu ofício, tá? Então todo mundo vende a sua profissão, você vende o seu trabalho, certo? Mas dentro da ética, vender falando mentira, omitindo, isso não é jornalismo. Então eu fico muito contente com o teu trabalho, que você mantenha essa linha. Você vai lembrar dessas palavras, de repente, por muito tempo. Vai ficar registrado. Se eu esquecer, tá ali, mas eu não esqueço não, que marca pra gente esquece. Sabe? De fazer um jornalismo certo. Você nunca vai se arrepender. Você não vai ficar rico. Você não vai ganhar dinheiro. Eu estou aí 25 anos com isso e a gente mantém as continhas pagas. Tá? Mas a satisfação, você ter a tua consciência tranquila,
que eu nunca vendi o meu jornal para a prefeitura, para prefeito, para vereador, para ninguém, para empresário, nunca vendi para ninguém. O cara chega e diz, eu quero, estou te pagando, estou te financiando, estou te patrocinando, eu quero que você fale isso, isso, isso. Não é assim. Eu vou fazer a propaganda do teu negócio, no caso da empresa, né? Tá? Só isso. Você não manda no meu jornal, muito menos em mim. O editorial do jornal, a alma do teu jornal, você nunca vai vender para ninguém. Você precisa de apoio, você precisa de patrocinador. Ótimo. É um trabalho. Mas você ganhar para falar o que o cara quer, e normalmente uma mentira, aí você foi de ponto. Você vendeu a tua alma para o capeta, aí não vale, você não consegue mais olhar para a esposa, para a filha, para os pais, para ninguém. Porque você é só mais um verme desse sistema aí, tá bom? Certeza. Parabéns pelo teu trabalho, continue firme assim. Muito obrigado a todos que tiveram a paciência de nos ouvir aqui, e de repente lá para frente vamos conversando. Com certeza. Vai Muito obrigado. Um assunto para eu que agradeço também. Vai ser assunto também para outros vídeos, ele sempre vai estar disposto, acredito eu que sempre para receber. Sem dúvida. Quando eu precisar da gente lá no teu jornal também, Sabino, estamos juntos, Sabino. Mais uma vez aqui. Muito obrigado. Abraço. Valeu. Isso aí. Claro que se a gente fosse ficar, mas... Meu Deus. Manche.